Bom, vou estar falando aqui hoje sobre a doença do Wilson, que é uma doença diretamente relacionada à área de bioquímica, porque é o acúmulo de cobre. Bom, primeiramente, é uma doença rara e genética, caracterizada pela incapacidade do fígado de excretar o cobre na bile, acumulando o cobre e gerando excesso nesse órgão. Bom, além do excesso no fígado, posteriormente esse excesso vai se espalhar para os demais órgãos, que pode ser olho, cérebro, rins, e vai gerar um grande problema na pessoa, podendo chegar em estado fatal. Vou estar falando aqui hoje sobre um paciente chamado Ricardo Juarez, que ele estava apresentando alguns sintomas apresentados na doença de Wilson e ele foi procurar um médico. Bom, chegando lá na clínica, o médico fez uma anamnese com ele para saber mais informações pessoais dele, era o médico Antônio Lacerda. Bom, ao chegar lá, ele relatou que o paciente era Ricardo Juarez, um homem branco de 29 anos, que reside em Recife, e ele estava apresentando alguns sintomas, como, por exemplo, dor na região abdominal, além de dificuldade de andar e alucinações constantes. Bom, além desses sintomas, ele também falou que estava apresentando alguns tremores e mal coordenação. Ele estava com uma coordenação motora péssima. O médico, ao saber desses sintomas, ele perguntou também sobre antecedentes familiares, se o menino já tinha apresentado alguém da família que tinha apresentado esses sintomas. Ele falou que já. A tia e a mãe dele apresentaram exatamente os mesmos sintomas que eles e elas foram diagnosticadas com essa doença de Wilson. Então, o médico, ao ouvir isso, já formulou a primeira hipótese que sim, poderia ser essa doença de Wilson, porque ela se trata de uma doença hereditária. Bom, então, após formular sua primeira hipótese, que era a doença do Wilson, por ser uma doença hereditária e a mãe e a tia tiverem essa doença, ele está apresentando os mesmos sintomas, então a chance era muito grande de ser a doença do Wilson. Então, o paciente Ricardo, ele teve que fazer um exame de urina e de sangue para ver se tinha esses genes doentes da mãe e da tia. E ao fazer, realmente constatou no diagnóstico que ele realmente tinha a doença do Wilson, então o médico precisou passar para ele alguns tratamentos para combater essa doença, porque ela não tem cura, mas tem alguns medicamentos que podem inibir e melhorar essa doença. Então, ele passou alguns medicamentos para o paciente, que esses medicamentos vão fazer o papel de expulsar, de tirar esse excesso de cobre, e ele vai ser retirado pelo intestino e pelos rins do paciente. Assim, vai ter muito menos excesso de cobre e vai diminuir muito o impacto dessa doença causada no organismo da pessoa. Bom, alguns destes medicamentos são penicilamina, o acetato de zinco e suplementos da vitamina E. Com esses medicamentos, o paciente com certeza vai se recuperar um pouco da doença de Wilson. Repito, ela não tem cura, mas ela pode evitar que o paciente ocorra uma tragédia e ele entre em óbito.